Imagina um jogo de futebol onde o mesmo árbitro que marca todas as faltas, que conversa com os jogadores, também é quem decide o campeão no finalzinho. Estranho, né? Pois é, essa é a discussão por trás de uma das maiores reviravoltas do nosso sistema de justiça, o tal do juiz das garantias. Vamos entender juntos como essa ideia basicamente divide um processo criminal em dois grandes atos. A grande questão que fica no ar é essa. Será que a imparcialidade de um juiz fica, digamos, arranhada quando ele já sabe de todos os bastidores da investigação antes mesmo de o julgamento começar de verdade? A desconfiança é que sim. E é para tentar resolver esse nó que nasce a figura do juiz das garantias. Então, a solução que apareceu na mesa foi criar um especialista. Um juiz focado só e somente na fase da investigação. Ele seria, na teoria, um guardião dos direitos. Alguém para garantir que as regras do jogo estão sendo cumpridas direitinho desde o começo, bem antes da partida principal. Ok, mas o que é, na prática, o juiz das garantias? Pensa nele como um fiscal da investigação. A missão dele é muito clara, muito específica. Olhar se a coleta de provas está sendo feita dentro da lei e se os direitos de todo mundo estão sendo respeitados. Mas olha só, sem dar nenhum palpite sobre quem está certo ou errado no final da história. Mas afinal, para que essa separação toda? O objetivo é um só: blindar a imparcialidade. A ideia é que um juiz que acompanhe a investigação de perto, que autoriza uma prisão, uma quebra de sigilo, ele pode, mesmo sem querer, já ir formando uma opinião. E essa contaminação, como dizem, poderia pesar na decisão final lá na frente. Essa divisão de tarefas é a espinha dorsal do nosso sistema acusatório. É como se fosse um time, sabe? A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga, cada um no seu quadrado. O juiz das garantias entra aí como se fosse o VAR da investigação, para garantir que o juiz principal só entra em campo para apitar o jogo com tudo já nos conformes. Essa imagem aqui resume a ideia perfeitamente. É uma divisão de trabalho bem clara. De um lado, o juiz das garantias, ali com uma lupa, de olho em cada passo da investigação. Do outro, o juiz do processo, que, em tese, receberia o caso zerado, prontinho para o julgamento, sem ter se envolvido com a fase anterior. Beleza. Então, na prática, o que esse juiz das garantias pode fazer? Quais são os superpoderes dele nessa primeira fase? Vamos dar uma olhada no que está na mão dele. O caminho da justiça criminal, então, fica repartido. Na primeira etapa, a da investigação, quem manda é o juiz das garantias. O trabalho dele termina no momento em que o Ministério Público diz: ok, temos uma acusação formal. A partir daí, a bola passa para um segundo juiz que vai cuidar do julgamento. E olha, a caneta desse juiz pesa, viu? É ele quem decide sobre coisas que mexem diretamente com a vida das pessoas, como autorizar prisões temporárias, quebrar sigilo de telefone e de banco e até validar as famosas delações premiadas. São decisões muito sérias, tomadas bem no comecinho de tudo. E tem mais um ponto crucial que ele controla: o tempo. Quando alguém está preso durante a investigação, o relógio não para. A coisa não pode se arrastar para sempre. E esse controle de tempo é uma das funções mais importantes dele. A regra inicial é essa: se o investigado está preso, a polícia tem 10 dias para concluir o inquérito. Agora, se for um caso muito complicado, o juiz das garantias pode dar um fôlego a mais, uma prorrogação de até 15 dias. Mas atenção, o limite máximo é de 25 dias no total, 10 mais 15. Se a investigação não acabar nesse tempo, a prisão passa a ser ilegal, e aí é dever do juiz mandar soltar a pessoa. Aqui, o tempo não é só dinheiro, é um direito. Bom, o sistema parecia todo desenhadinho, pronto para rodar. Um juiz investiga, outro julga. Simples, né? Só que não, porque é aqui que a história dá um giro de 180 graus. Uma reviravolta daquelas, e quem está no centro dela é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que reescreveu algumas das regras mais importantes desse jogo. Prestem muita atenção nesta palavra: recebimento. A lei original, aquela que foi aprovada, dizia que o último grande ato do juiz das garantias seria decidir se a denúncia tinha pé nem cabeça para virar um processo. Ele seria o porteiro, o filtro final. E aqui tudo muda. O STF veio e disse que o trabalho do juiz das garantias não vai até o recebimento, mas termina um passo antes, no oferecimento da denúncia. Parece só um detalhe, uma troca de palavras, mas a consequência disso é gigante. O poder de decidir se o caso vai para frente ou não mudou de mãos. Vamos colocar lado a lado para a gente enxergar a diferença. Na lei original, o juiz das garantias batia um martelo sobre a denúncia e, importante, ficava proibido de julgar o caso.
Já na decisão do STF, ele só passa a bola para frente. Quem decide se a denúncia vira processo é o segundo juiz, aquele que vai julgar. Ou seja, aquele filtro inicial que era um dos pilares da lei mudou completamente de lugar. Certo. Depois dessa confusão toda, como é que o sistema ficou na vida real? Quais são as regras que estão valendo agora, depois das mudanças do STF? Primeiro de tudo, é bom saber que essa regra não vale para todos os processos. Ficam de fora os crimes mais leves dos juizados especiais, os casos de violência doméstica, os crimes de tribunal do júri, como homicídios, e também os processos que já começam direto nos tribunais superiores. E agora, talvez a mudança mais polêmica. Lembra daquela ideia de proteger o juiz do processo para ele não se contaminar? Pois bem, o STF decidiu que toda a papelada da investigação, com todos os detalhes, vai direto, na íntegra, para a mesa do juiz que vai julgar o caso. Aí a gente se pergunta, se o objetivo era justamente evitar esse contato prévio, essa decisão não vai na contramão da ideia original? E tudo isso joga a gente de volta para a pergunta do começo. Com o juiz do julgamento recebendo toda a investigação e ainda por cima decidindo se aceita a denúncia, será que o sistema, do jeito que está hoje, garante mesmo aquela imparcialidade que a lei queria? Ou, na prática, a gente acabou criando um modelo que enfraqueceu seu próprio objetivo? Essa é a grande questão, que continua em debate nos tribunais e nas faculdades de direito por todo o Brasil.